Relator-geral do Orçamento da União se compromete a apoiar emendas parlamentares que destinam recursos ao Amazonas. A partir de amanhã começa o período do defeso em Rondônia. Nesta edição você vai ver também. Justiça Eleitoral do Pará começa a semana de atendimento ao eleitor. Programa Ronda no Bairro registra queda na criminalidade na zona oeste de Manaus, capital do Amazonas. E ainda, Banda do Comando Militar da Amazônia realiza oficina de música para alunos das escolas públicas. Estas e outras notícias agora no Jornal da Amazônia. Olá, boa noite. Em Manaus são 21h03. Regularização eleitoral. Começou nesta semana o atendimento ao eleitor na Justiça Eleitoral do Pará. Para evitar filas, é preciso ficar atento a algumas dicas. Após mais de 150 dias, o Centro de Atendimento ao Eleitor retoma suas atividades normalmente. E eu falo sobre isso com Rodrigo Valdez, que é supervisor da Central de Atendimento ao Eleitor. Rodrigo, quais são os serviços mais procurados nesse período? Bom, nós voltamos a realizar o alistamento eleitoral, que é a primeira via do título de eleitor, né? Estamos tirando também a segunda via, fazendo transferência de domicílio eleitoral, revisão de dados cadastrais. Então, todos esses serviços voltam a ser fornecidos à população, né? Nós estamos tendo grandes filas nesse período, até porque muitas pessoas tiveram o título retido, porque estavam com o título com a numeração de zona e seção, né? E foram retidos no dia da votação. As pessoas estão deixando para vir todas agora, no início do atendimento. Né? Uma orientação que a gente dá aos eleitores é que não precisam ter pressa. Aquelas pessoas que não precisam com urgência do documento, deixem para vir no final do mês de novembro, no início do mês de dezembro. Tá? Por quê? Como nós retornamos com os atendimentos de alistamento, né? Algumas pessoas precisam retirar o seu título, a primeira via, com urgência. Isso está tirando, né, as pessoas que estão vindo sem a necessidade de estar hoje aqui, estão atrapalhando a urgência, né, das pessoas que precisam tirar o título, né, imediatamente. Violência contra a mulher no Pará. Vamos conhecer as formas de defesa existentes. A Lei Maria da Penha é um marco no combate à violência contra a mulher em todo o país. Sexo frágil, dona de casa, mãe de família. Por anos, a mulher foi taxada como inferior e o poder masculino acabou evoluindo para a violência. A definição é utilizada por entidades internacionais que lutam contra a violência em mulheres. Este promotor de justiça especializado na causa lamenta que a situação seja histórica. Infelizmente, ainda no estado do Pará, em especial, existe uma tradição, existe um silêncio da sociedade como um todo em relação à violência contra a mulher. De 1980 até 2010, foram assassinadas 91 mil mulheres no Brasil e 43.500 só na última década. Estima-se que mais da metade dessas vítimas sofrem caladas e não pedem ajuda. As defensorias públicas, juizados especiais, conselhos estaduais e organizações acompanham os casos. O Ministério Público ele tem uma atuação múltipla, né? Além de nós termos uma promotoria criminal, no qual nós somos os donos da ação penal, nós entramos com a ação contra o homem agressor, nós também servimos como uma forma de pedir medidas protetivas a essa mulher. Em 2006, a Lei Maria da Penha aumentou o rigor dos agressores quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar. Eu costumo dizer que isso daí não é uma luta exclusiva das mulheres vítimas de violência. Ela é uma luta das mulheres na sua integralidade, de todas as mulheres. Em Manaus, o índice de criminalidade na Zona Oeste cai 19% no mês de outubro com o Ronda no Bairro. O dado é da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. As quedas mais relevantes foram nos casos de tentativa de homicídio e nos homicídios consumados, que caíram pela metade. O número de roubos teve baixa de 29%. Os resultados refletem o primeiro mês de implantação do Ronda no Bairro na Zona Oeste de Manaus. O roubo e o homicídio era o que mais amedrontava aqui a população da Zona Oeste e que, graças a Deus, hoje nós estamos reduzindo os 3. Então, a ideia agora é que isso se torne regular, né? Que o policiamento consiga ter regularidade nessa redução até que se atinjam aqui níveis aceitáveis. 48 policiais civis e militares que atuam no Ronda no Bairro na área
receberam certificado pelo desempenho de destaque. Em outubro, a produtividade policial na Zona Oeste aumentou 90%, conforme a Secretaria de Segurança. A melhora também é resultado da colaboração da população com o programa. No início, sempre tem essa resistência pela visão que se tinha da polícia. Tinha-se muito medo da polícia. Quando alguém se via a polícia na porta da sua casa, já imaginava que era problema. Então, hoje, com essa questão de chegarmos e conversar com o cidadão, ele já consegue visualizar a polícia mais como parceira do que como um problema de fato. Delegacia especializada em atendimento ao turista é inaugurada no centro de Manaus. A Polícia Civil do Amazonas inaugurou na manhã desta quarta-feira a Delegacia do Turista. A estrutura, instalada no mezanino do Porto de Manaus, marca o reforço na segurança aos visitantes brasileiros e estrangeiros. Nós estamos dando já um grande passo nos preparativos para a Copa de 2014. E a presença da Delegacia do Turismo aqui no Porto é importante também para o centro de Manaus. A unidade do Porto é um anexo da Delegacia do Turista, que funciona no Aeroporto Internacional de Manaus. Nesse espaço vão trabalhar 2 investigadores, um delegado e 2 atendentes, todos bilíngues. Isso aqui nós criamos através de uma pesquisa que nós fizemos dentro do Porto e até com outras entidades. E a carência que necessitava no ambiente era de que se tivéssemos uma delegacia para atender esse público. Para o delegado, além dos serviços de polícia, a unidade pretende oferecer um atendimento humanizado. Aqui nós vamos dar essas informações possíveis e até mesmo ajudá-los a conhecer a cidade. O nosso trabalho não será somente como polícia judiciária, mas sim como uma polícia para atender o público estrangeiro. Veja a seguir, subcomissão da Copa de 2014 fiscaliza obras nas cidades sede do Mundial. Nós voltamos já em Manaus, são 21h09.